Hola chicos, buenos días, como estão? Espero que bem, sim? Bom, pessoal, então, primeiramente, né, gostaria de agradecer a vocês. Eu sempre falo no final da aula que eu gostei da interação, mas eu gosto também de iniciar a aula falando que eu gosto muito de ver vocês, né, na aula online, de ver que vocês estão realmente bem, que vocês estão se cuidando. E na nossa última aula foi bem interessante, né? Por quê? Porque nós falamos de várias coisas, entre elas, né, que eu estou olhando aqui na apostila, nós falamos sobre o pretérito imperfeito. Então, o que seria o pretérito imperfeito? São aquelas ações que já aconteceram, né? Então, nós jogamos um pouquinho para que vocês pudessem se familiarizar como que é na prática, como nós utilizamos esse pretérito, né? Além também de falar sobre um pouquinho sobre a história, né, do Dom Quixote e do Sancho Panza. E hoje, pessoal, nós vamos continuar um pouquinho também com essa temática, tá? E na página 104 tem um texto que é uma curiosidade sobre o Dom Quixote de la Mancha. Vamos a ler este texto para que vocês puedan ver. Porque, normalmente, o texto, né, do Miguel de Cervantes, do Dom Quixote, ele é muito conhecido. Acho que vocês já ouviram falar. Ou não sei, né? Mas ele é bem conhecido e aqui é uma curiosidade para que vocês possam ver. Vamos lá. Página 104. ¿Sabes que Don Quijote de la Mancha es la obra más destacada por la literatura española e uma das principais da literatura universal? Então, pessoal, olha isso, é verdade. Essa obra, ela é muito conhecida. Ela é uma obra hispânica, só que ela é conhecida no mundo inteiro, tá? É uma obra bem interessante mesmo. Então, de lo que va a hablar la obra? Narra a história de Don Quijote, que é um personagem, né? Um caballero andante que sale em búsqueda de aventuras bebidas e imaginadas, ao lado de seu fiel escudeiro Sancho Panza. E essa obra, gente, foi escrita por el escritor Miguel de Cervantes Saavedra e publicada com o título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Olha isso, essa obra ela foi publicada em 1605 e hasta hoje hace muito éxito, não? Ela faz muito sucesso. Bueno, la novela, então, novela em espanhol não é novela, as novelas, né, que a gente está acostumado a assistir. Novela é romance, tá? Então, esse romance obtuvo tanto êxito, então teve tanto sucesso em 1615, que apareceu sua continuação com o título de Segunda Parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. Então, é uma obra muito extensa. Então, como ela foi publicada em 1605 e depois em 1615, como ela teve muito sucesso, foi publicada então a segunda parte dessa obra, tá? Então é mais uma curiosidade aqui para que vocês possam ver, tá? E, bom, pessoal, aí depois na página 105 da apostila, tem aqui uma curiosidade sobre o Miguel de Cervantes também. Vamos lá. ¿Sabes que? ¿Por qué razón al idioma castelhano se le conoce como la lengua de Cervantes? Realmente, pessoal, é uma curiosidade bem interessante, né? Porque o castelhano é a mesma coisa que o espanhol, tá? Mas aí, em determinadas regiões, eles falam castelhano ou espanhol. E aí, tem gente que acredita que tem diferença, castelhano e espanhol. Não, não tem diferença. Então, castelhano e espanhol é a mesma coisa. Então, se por acaso alguém falar para vocês, ai, você fala castelhano ou espanhol? Aí você fala,
eu falo os dois, porque não muda, é só a mesma nomenclatura, tá bom? Então, por que razão al idioma castelhano, que é o espanhol, se le conoce como la lengua de Cervantes? Normalmente o pessoal fala que é a língua de Cervantes. Por quê? Porque Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, é considerado a máxima figura de la lengua espanhola. Sua influência ha sido tão grande que al espanhol se chama la lengua de Cervantes. Olha isso. Então, a pessoa ela tem uma influência tão grande, né, o Miguel de Cervantes, que escreveu o Don Quixote, que nós não, né, que o espanhol, ele também é conhecido como la lengua de Cervantes. Bueno, chicos, agora, em la página 106, vamos ler também aqui algo bem interessante. Hora de la lectura. El espanhol, la lengua de Cervantes, a la de Miguel de García Márquez. Vamos a ver. No se sabe con exactitud a partir de qué momento el idioma espanhol começou a ser chamado de la lengua de Cervantes, como eu falei para vocês, né? Pero sí es posible ofrecer un esbozo de su estado general en los tiempos en que lo hablaba y no escribía el famoso Manco de Lepanto. E essa expressão, tá, gente, porque assim, Manco de Lepanto, as pessoas hablan para Cervantes. Vamos ver o porquê. Porque fala assim, ó, además de novelista, poeta e dramaturgo, Cervantes foi soldado e lutou em la batalla de Lepanto, donde recibió un arcabuzazo que le dejó de mano izquierda sin movimiento. Por isso, se lo apodou el Manco de Lepanto. Então, apodou. Lembra que eu falei para vocês? Apodo em espanhol é apelido e apelido é sobrenome. Então, são essas palavrinhas que às vezes a gente acaba confundindo. Mais para frente eu aprofundo mais com vocês, tá? Vamos lá, continuando. Em tempos de Cervantes, o espanhol tinha uns 6 milhões de hablantes em Espanha e apenas quizá uns quantos cientos de miles en el Nuevo Mundo, cantidad que neste último ascendería un siglo después, a principios del siglo XVIII, a 1,5 millones. La llegada y la implantación del español en nuestro continente sería justamente uno de los hechos decisivos en el futuro desarrollo de esta lengua. Al enfrentarse a una nueva y vasta geografía y a unas nuevas culturas con su fauna, su flora, su clima, sus ríos, sus montañas, su arquitectura, sus costumbres, sus vestidos, ¿no? Su gastronomía propia, ¿no? Y distinta, el español se vio forzado a expandir sus propios elementos constitutivos para incorporar toda essa nova realidade. Então, aqui, pessoal, está falando basicamente sobre quando foi implementado o espanhol, com a chegada, né, dos colonizadores. Então, é basicamente isso. Então, quando expandiu a geografia, né, do território, eles tiveram que ver novas culturas, nova arquitetura, fauna, flora, as montanhas, então, para incorporar essa nova realidade na realidade que eles já tinham. A partir de allí, o crescimento demográfico da língua seria quase exponencial. Então, com isso, a língua espanhola ela expandiu muito nesse território, né? Como na relação porcentual que se ha sostenido hasta hoy en el 90% de los hablantes corresponden al territorio americano y
el 10%, ¿no? Restante a Espanha. Então, basicamente, o objetivo do texto é, pessoal, exponer a história de la expansão de la língua espanhola fora de Espanha. Então, como que foi, né? Essa expansão do espanhol fora da Espanha? Porque vocês sabem que o espanhol, hoje em dia, ele não é só falado na Espanha. Bueno, chicos, algo interessante também é o título deste texto que acabamos de ler. El espanhol de la lengua de Cervantes a la de García Márquez. Então, pessoal, tem algumas perguntinhas aqui na página 107, que é: quem era García Márquez? Qual foi sua obra mais importante? Onde vivia e que lhe gostava ser? E aí, por que o autor do texto ha puesto García Márquez em continuidade de Cervantes? Essas perguntinhas eu vou colocar no positivo, que vai ser uma atividade para que vocês conversem comigo na aula online. Então, na próxima aula, eu quero que vocês pesquisem um pouco mais sobre quem era García Márquez, Gabriel García Márquez, mais conhecido como Gabo, tá? Foi um escritor. Mas aí, qual foi a sua obra mais importante? E o que ele gostava de fazer? E onde que ele vivia? Em qual lugar? Então, será uma atividade para que vocês façam em casa e tragam para nós na próxima aula, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre o Gabriel García Márquez, que foi um autor. E essa pesquisa vai ser importante para vocês conhecerem esse grande autor, que é o Gabriel García Márquez, que ele é referência também, assim como Cervantes. Bueno, chicos, entonces nuestra clase ya se acabou. No llores, não chore. Então, nós falamos um pouquinho sobre Don Quixote, sobre essa obra, né, tão famosa, que nós vamos conversar um pouquinho mais. Conversamos também sobre o Cervantes. Por que fala que é a língua de Cervantes o espanhol? Então, por conta desse escritor, né, muito conhecido e renomado. Falamos também um pouquinho sobre o quê? Sobre a chegada do espanhol, a implementação do espanhol fora da Espanha, né? Porque nós sabemos que o espanhol não fala só na Espanha, em outros países também, tá? Que vocês, no 6º ano, vocês estudaram, né? Quantos países falam espanhol? Então, não é só na Espanha. Pessoal, então, lembrando, a atividade que eu quero que vocês façam para que a gente possa conversar na próxima aula online é sobre, então, a vida. Na verdade, eu vou pôr os critérios, ali, as perguntinhas, né? Sobre o Gabriel García Márquez. Então, quem foi o Gabriel García Márquez? Quantas obras ele teve? Onde que ele morou? Por que ele é importante para a literatura espanhola? Então, essa vai ser a atividade. Além da atividade da apostila também, tá, pessoal? Que é bem tranquilinha. Página 104 e 106, 107. Bem tranquila. Então, nossa aula já acabou, como eu já disse anteriormente, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida acerca de vocabulário, professora, eu não entendi nada, explica, por favor, podem mandar mensagem no positivo lá no sistema que eu posso conversar com vocês por lá. Ó. Beleza, então, pessoal? Então, acho que é isso. É que vocês possam aproveitar a semana. E eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Beijinho, beijinho. E até a próxima aula. Hasta la próxima!